Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 12, verso 34 ao 45. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Jesus Cristo vinha confrontando os religiosos fariseus, e Jesus, por 3 vezes, ele enfatizou a causa da maldade, da perversidade e da pecaminosidade do ser humano. Raça de víboras. Mateus 12, verso 34. Geração má e adúltera. Mateus 12, verso 39. Geração perversa. Mateus 12, verso 45. A ênfase aqui recai sobre a geração peçonhenta, infiel, má e perversa. Peçonhenta porque é raça de cobra. Infiel porque é adúltera. Má e perversa. Atos capítulo 2, verso 40.
Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu tenho uma outra versão aqui que muda o finalzinho aí. Aí diz: salvai-vos desta geração perversa. Aqui diz: sede salvos desta geração perversa. Porque é Deus que salva. É Ele que nos salva. Segundo Pedro e os demais apóstolos, nós precisamos ser salvos da geração perversa. Que geração é esta? É a geração do ventre. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu, me gerou, me concebeu minha mãe. Uma outra versão diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Geração perversa. Já nascemos assim. É dessa geração na qual nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, que nós precisamos ser salvos, porque trata-se de uma natureza pecaminosa. Deuteronômio 32, verso 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Eu anotei aqui algumas versões. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Os filhos degenerados pecaram contra ele. São uma geração depravada e pervertida. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. Alguém dirá: mas não é o meu caso. Esse é o caso do povo que estava sendo acusado por Deus de perverso, de geração má, pervertida, perversa. Não. Esse é o caso de todos.
todo mundo é geração perversa, conforme registra a palavra de Deus. Todo mundo nasce com natureza caída e pecaminosa. Gênesis capítulo 5, versos de 1 ao versículo 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Repare que no versículo 1 está dizendo que Deus criou o homem com a sua imagem, com a sua semelhança. Mas nós sabemos que o pecado entrou e estragou o ser humano. E no versículo 3 diz aí que Adão gerou filho conforme ele era, conforme a semelhança de Adão. Depois de cair no pecado, Adão gerou filhos parecidos com ele, no pecado principalmente. Já nascemos com a natureza pecaminosa de Adão, natureza adâmica. Primeira João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A versão que foi lida para nós diz: jaz no maligno. Jaz significa: aqui tem restos mortais, aqui repousa. Essa palavra jaz é colocada nas lápides para indicar que ali tem restos mortais de alguém, que ali repousa alguém. Este mundo, este sistema perverso está decomposto no maligno, está apodrecido no maligno. Meta na cabeça o seguinte: não é preciso estar possesso para jazer apodrecido no maligno. Jesus observou o seguinte aos religiosos da sua época: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versos 27 e 28. É o quadro, é a situação interior dos pecadores. Um mundo podre no maligno. É assim. E Jesus disse: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Mateus 12, verso 43 e 44. Muita gente passa por uma reforma, a reforma descrita por Jesus, com as palavras varrida, adornada. A casa foi varrida, adornada, foi reformada, mas não foi regenerada. Tem muita gente assim. Apesar da reforma que foi feita na casa, a casa, segundo Jesus, está desocupada. Jesus não ocupou a casa reformada. Jesus Cristo não habita ali. Não habita nessa casa. Cristo não vive nessa casa. Jesus não entra para viver na casa reformada, por isso que ela está vazia. Jesus falou que ela ficou vazia. A casa reformada, que é o homem, a reforma religiosa, que não resolve, ficou desocupada. Desocupada de Cristo, vazia de Cristo, vazia de Jesus, da vida de Jesus. E Jesus observou, dizendo: geração perversa. A casa foi reformada, mas continuou geração perversa, continuou ímpia, continuou apodrecida, apesar da reforma, no maligno. Esta geração perversa é a base de atuação de Satanás na pessoa. O espírito imundo, segundo Jesus, diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. E tem um detalhe: o espírito imundo retorna à casa reformada com mais 7 coleguinhas. Agora a casa virou moradia coletiva de espírito imundo.
Mas não foi expulso? Foi expulso. Foi expulso. Não saiu? Saiu, mas voltou. Saiu, mas ainda continua do maligno. O espírito imundo, segundo Jesus disse, e eu creio que Jesus está falando a verdade porque ele não mente. O espírito imundo disse: voltarei para a minha casa. A casa reformada continuou sendo do maligno. E o maligno tem o direito de posse dela. Mas como que o maligno tem direito de posse? 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem comete pecado procede do diabo. A versão que eu estou usando é mais enfática. Ela diz: quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, o pecado nas pessoas. O maligno tem posse por causa do pecado. É do diabo por causa do pecado, porque tem a natureza do diabo, porque tem a característica do diabo. Então o diabo tem posse, porque o pecado é a base da atuação de Satanás neste mundo, a natureza perversa. Qualquer pessoa que pratica o pecado pertence ao diabo, é do diabo. Mas sempre tem gente que diz: há certos pecadinhos que eu acho que Deus tolera. Não, tem pecado, uns pecadinhos que Deus tolera. Não, Deus não aceita pecado nenhum. Deus não tolera pecado nenhum. O pecado é a única intolerância de Deus. Deus não tolera. E você continua pertencendo ao maligno com os seus pecadinhos. A palavra de Deus não faz essas atenuações, concessões, quando se trata do pecado. Ela diz taxativamente: quem comete o pecado é do diabo. Eu não concordo. Fique à vontade para discordar, mas não diga que não é isto que a palavra de Deus está dizendo, porque ela diz: quem comete o pecado é do diabo.
A prática do pecado demonstra que a pessoa é do diabo. Satanás governa este mundo perverso e a todos por meio do pecado. A prática do pecado define de quem nós somos, a quem pertencemos. Toda prática de pecado parte da natureza pecadora que está no interior da pessoa. O pecado é uma questão de natureza. A prática do pecado evidencia pelo menos duas coisas: a existência de uma natureza pecaminosa no interior da pessoa, dominando, e a quem a pessoa pertence. Mas a palavra de Deus tem solução, nos dá esperança, nos dá uma saída, temos libertação, porque a palavra de Deus também disse: para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, lógico, se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus destruiu o pecado em nós, na cruz. Ele morreu, me fez morrer com ele, e assim destruiu a natureza maligna, o pecado e a obra do pecado em nós. Jesus destruiu a base do diabo em nós, a nossa natureza, o nosso velho homem. Cristo veio salvar o homem do pecado e salvar pelo novo nascimento que ocorre por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo e com Cristo. A minha experiência de novo nascimento aconteceu baseada na minha morte e ressurreição com Cristo. Se o seu novo nascimento não está baseado na sua morte e ressurreição com Cristo, você não nasceu de novo. Você é a casa reformada que Jesus falou. Com Cristo nós morremos, porque Ele nos levou a morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da minha ressurreição com Cristo, Cristo, o Filho de Deus, está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive a vida que Ele é, vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não tem espaço para espírito imundo, não. Se Cristo vive em mim, não tem espaço para o pecado, não. Ele vive só em mim. Não adianta nada frequentar igreja, irmãos, grupos, ser membro de algum sistema religioso, ser batizado em águas, pregar sem novo nascimento e na prática do pecado, você pertence ao diabo. Mas eu já sou crente. Pois é, crente do diabo. Mas eu já sou pastor. Pois é, pastor do diabo. Eu sou teólogo.
teólogo do diabo. Porque aquele que comete o pecado é do diabo. Tem gente que quer ser de Deus com pecado. Não dá. Tem gente que quer que Deus seja conivente com a sua imundícia. E pior ainda, quer que Cristo viva no seu interior, imundo, sujo, apodrecido no maligno e no pecado. As casas reformadas, mas não regeneradas, que Jesus falou, o maligno volta para fazer a sua obra. Mas aquelas pessoas que nasceram de novo por meio da morte e ressurreição em Cristo, o maligno não pode voltar para continuar a fazer a sua obra nelas, pois a palavra de Deus afirma categoricamente: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. O maligno não toca, não pode tocar com o pecado na casa do Senhor, na pessoa em quem ele mora, vive e reina. Não pode tocar para endemoniar, e não pode tocar para enlamear com o pecado. Aleluia! Você crê ou não crê? Cristo não está na nossa frente, nem atrás, nem ao nosso lado. Ele está dentro de nós. Ele vive em nós. Ele está em mim. Ele é a minha vida. O pecado não tem mais nenhum domínio no coração que o Senhor vive e reina. Ele é o Senhor do nosso coração. Ele é quem manda. Ele é o proprietário. Ele é o dono de tudo. Ele manda em tudo. Faz o que Ele quer. Ele é o Senhor. Ele é o grande Senhor vivendo em nós, irmãos. Não há nenhum condomínio, mas apenas o domínio do Senhor. O Senhor é reverenciado em nosso coração, no coração regenerado. Reverenciar o Senhor é reconhecê-lo Senhor soberano do nosso coração, não só do nosso coração, mas de todas as áreas do nosso ser, da nossa vida. Romanos capítulo 14, verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. É assim, irmãos. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos e sobre todos, principalmente daqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo ressuscitou para viver como Senhor naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Eu pertenço àquele que por mim morreu e ressuscitou e agora vive em mim.
Cristo é o grande Senhor vivendo em mim, vivendo em nós. Ele é o proprietário, Ele é o dono, Ele manda em tudo. Eu pertenço a Ele, eu pertenço a Cristo. A quem você pertence? Deus ou diabo? Pense nisto.